Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, iniciamos mais uma aula da EBD, lição bíblica da Escola Dominical. A lição de hoje é a lição de número 11, que será ministrada dia 11 de junho de 2023. Segundo domingo, que é também comemorado o Dia do Pastor. O texto áureo se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Leitura bíblica em classe, ela se encontra, você que não tem uma revistinha, você mais tem uma Bíblia no celular, em casa, abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, seu verso 1 ao 11, que vai dizer assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a e não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isso ouviam. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Diz-lhe, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro disse-lhe: Por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? E eis aqui à porta os pés que sepultam o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Ainda vamos entrar já na introdução e depois já vamos entrar no primeiro tópico. Vamos estar lendo e comentando assim, tópico por tópico. Introdução: a história de Ananias e Safira foi marcante negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominavam na igreja, cheio do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam as suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Desde já quero agradecer a vida do Roberto. Deus continue te abençoando, pastor. Estamos aqui para poder falar um pouco sobre o conteúdo dessa lição, que é uma lição importantíssima que vai falar sobre a mentira dentro da igreja, em aspecto nós vamos ver aqui, principalmente do dízimo, da oferta, da contribuição voluntária. Vamos entender que por causa de uma atitude errada, houve uma grande tragédia no meio ali da igreja. Então nós vamos falar bastante do caso de Ananias e Safira, que vai ser uma lição valiosíssima, né, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Aqui nós vamos falar especialmente sobre as consequências, prejuízos que vêm para a família através da mentira, né? O autor até ele põe uma frase
a mentira dá flores e não frutos. Quer dizer, pode até haver de início alguma beleza em constituir uma mentira, mas logo você vai ver que ela não vai saciar nem a você, nem os que estão em volta de você. E nós estamos nesse trimestre a respeito de assuntos com respeito à família. Foi abordado assuntos muito importantes que veio servir de grandes conselhos para a família. E este da lição de número 11 é mais um importantíssimo, porque as pessoas têm introduzido muitas vezes, irmãos, mentira dentro do seu lar, sem medir o poder destruidor que causará esse problema de manter a mentira dentro da família, né? De início, talvez, vem lucros, né? Vem algum tipo de promoção, algum tipo de vantagem, mas logo depois esse castelo ruirá. É um castelo firmado na areia que logo daqui a pouco cairá a destruição. Se você já participou por essa situação, ou se sua casa foi envolto nisso, ou você, ou alguma pessoa que é chefe sobre você, como um pai, mãe, e vocês foram envoltos nisso, chegou a hora de desfazer este mal, contando e falando toda a verdade, né? Quero também dizer, logo de introdução, que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela estava vivendo um momento especial, extraordinário, onde as convenções eram, e vai permear todo o livro de Atos dos Apóstolos, de abandono completo da antiga vida, de uma mudança generalizada no modo de viver, inclusive na parte moral, que é onde atinge esse tema de hoje, a respeito da mentira, que é um mal moral. Se você não tiver a ideia moral de que mentir é errado, as pessoas hoje fazem isso num dia a dia como se fosse uma coisa comum e a relativiza, não, era necessário mentir, eu precisava fazer assim. Então, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela não está disposta a ceder nesse mal, aceitar a mentira como algo comum. Nem a igreja e nem o próprio Deus, o Espírito Santo, não aceitou isso. Glória a Deus. Irmãos, o primeiro tópico e o seu primeiro subtópico vai dizer uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Uma pergunta. Porque as atitudes do casal não revelaram a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Zafira não corresponderam à obra da regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecoste, Ananias e Zafira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela, e entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Pois a parte da conversão, ela é difícil compreender de imediato que uma pessoa visualmente foi convertida ou não. E aí é necessário que os frutos o acompanhem para que a igreja local, com seu pastor e a comunidade de cristãos, elas possam observar que realmente você se entregou ao Evangelho, está disposto a viver uma nova vida em Cristo, né? O texto áureo já diz que não mintamos mais uns aos outros, porque já nos despimos do velho homem. Então, o que ocorre nesse contexto aqui que é importante lembrar? O irmão João Paulo ele falou sobre isso na leitura. O que estava acontecendo? Havia um cuidado muito grande da igreja agora com as pessoas necessitadas. E nisso no capítulo 6 vai continuar na instituição dos diáconos, e uma preocupação em suprir a necessidade dos crentes, principalmente judeus, e depois, Atos 6, a reclamação vem com as viúvas gentílicas, né? Então, Barnabé, é importante ressaltar, no final do capítulo 4, ele é um homem de bom testemunho na igreja, ele é um homem frutífero, ele é um homem amante do Evangelho e da obra de Deus, e ele põe no seu coração
de que poderia fazer algo a mais para ajudar aquela comunidade. Era um homem de posses, então ele faz isso, entrega uma das suas posses, vende e reparte com os irmãos que estavam necessitados naquela época. Aí a igreja, ela louva aquela ação de Barnabé. Não de imediato, ela louva porque já conhecia Barnabé, sabia que era um homem de testemunho e servia ao Senhor. E Ananias e Safira, é bom ressaltar, ele observa aquela cena, vê todo o elogio, todos os parabéns dedicados a Barnabé pelo seu feito, e ele vê aquilo ali, ele vê em Barnabé como uma glória. Então ele quer aquela glória para ele também, ele quer aqueles elogios, ele quer aqueles aplausos, ele quer aquele reconhecimento que foi dado a Barnabé. Então ele também pega uma das suas posses e toma-se a ideia, não porque Barnabé, ao contrário, observou a necessidade e tomou uma atitude. Já Ananias e Safira, ele fazem o contrário, ele observa não o necessitado, ele observa o louvor dado a Barnabé e aí toma a atitude de querer aquela glória para si, aquele louvor para si, e além de o mal dele fazer essa generosidade, entre aspas, ele acrescenta outro mal, que é a mentira, né? Ele não conta a verdade, ele faz um projeto, um plano de mentir, de enganar para ganhar aquele louvor. Glória a Deus. Esse primeiro tópico, ele traz uma indagação referente ao porquê é uma conversão duvidosa. É uma pergunta, por que uma conversão duvidosa? Porque, aparentemente, o desejo a qual Ananias sentiu de inveja, né, de querer trazer ali todo o holofote, toda a atenção para ele, através de uma mentira, de uma falsa... uma falsa... de oferta, que ele estava dando oferta naquele momento, mentindo no valor da idade, que talvez ele vendeu por muito mais e quis entregar um pouco menos na mão dos apóstolos, para simplesmente atrair ali, né, a atenção da igreja naquela época. Então nós vemos ali uma falta de transformação de caráter, porque o que o cristianismo gera na vida do pecador é uma transformação de caráter. Então nós vemos que uma das coisas primordial do evangelho, quando entra na vida de um pecador, é a transformação de caráter. É tanto que Tiago, ele vai abordar um pouco sobre isso, referente ao cristão ele ter uma fé improdutiva. É uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. É tanto que ele vai dizer assim, ó, me mostre a tua fé sem os frutos, e eu vou mostrar a minha fé através dos frutos. Porque uma fé alcançada por Cristo, uma fé regenerada pelo Evangelho, nós vamos observar que ela se torna uma fé frutífera, ela vai produzir frutos dignos de arrependimento, ele vai despir do velho homem. Então nós vamos observar também, né, nessa atenção, que Tiago ele fala sobre isso, sobre a falta da evidência de um caráter transformado. Paulo, diferentemente, ele vai trazer o entendimento que a fé não vem pelas obras. O que é? O que Ananias acreditava. Eu vou doar, eu vou ser melhor que todo mundo, e não é bem assim. Tanto que Paulo falou assim que a fé ela não depende de obras nenhuma. A fé ela é algo que somente o próprio Deus pode dar. Então, ali são duas coisas, uma oposta da outra. Não adianta eu fazer algo bom para mim poder alcançar uma fé regenerativa. Eu só vou alcançar uma fé verdadeira através de um arrependimento genuíno e uma transformação completa de caráter, aonde o próprio Jesus vai falar que ele que ele é a verdadeira videira, e toda vara que está nele não produz fruto, ele vai arrancar e vai lançar para fora. Ali retrata uma vida de uma pessoa que não produz fruto. É uma pessoa que ela está infrutífera, mesmo estando dentro do corpo de Cristo. Então nós vemos a necessidade, primeiramente, de ter uma vida alcançada pelo Espírito Santo de Deus. Se você, assim como Ananias, tem um comportamento pecaminoso ainda do velho Adão, é um momento ainda propício de você se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, e pedir para que o evangelho entre na sua vida e te transforme por completo, que você não tenha um caráter duvidoso, que é a pergunta que é uma conversão duvidosa, uma conversão que, se olhando pelo óculos do evangelho, do cristianismo, você não vai encontrar uma comunhão verdadeira.
No subtópico 2, ele já vai tratar um pouco sobre a comunhão da igreja. Falar sobre como que procedia, como que a igreja, ali no início dos discípulos, era formada. Dizendo assim, ó, em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindo do grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, tinha tudo em comum, pois o Espírito gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo do quê? De ajudar os mais pobres de Jerusalém. Igreja foi um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma que voluntária para suprir as necessidades dos cristãos carentes. Pois é isso mesmo. Esse primeiro tópico ele vai fazer uma introdução a respeito desse cenário, mostrar o porquê dessa ação de Ananias e Safira. Era algo que estava acontecendo corriqueiramente, era muita gente se convertendo. Nós devemos lembrar que na primeira pregação que o apóstolo Pedro prega, 3.000 almas se convertem, depois mais 5, aquele número vai acrescentando para 5.000. Então era muita gente chegando rapidamente, não havia uma logística, não havia uma organização, não havia igrejas construídas, não havia muito disso, estava tudo muito em cima as coisas uma da outra, né? Então a igreja estava separando-se do judaísmo, estava tudo isso acontecendo, então havia muitas ações imediatas. Olha, está passando necessidade, muita gente, o Estado essas pessoas estão tendo que ficar afastada, etc. É uma religião nova, e tudo isso estava sendo contextualizado. E o que acontece é que muitos irmãos que eram convertidos e tinham condições financeiras boas, né? Eram donos de posses, se compadeceram, né? Isso aqui não virou uma regra, era na verdade um compadecimento imediato gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala sobre o dom de repartir em Romanos, né? Fala sobre o coração, quem fazer isso, faça com generosidade. Então, em Romanos está explicando como que deve ser um comportamento de alguém que sente esse prazer, sente esse chamado de Deus para repartir, para doar. Então, esse coração, esse sentimento atingiu muitos novos crentes que estavam ali na igreja recém-formada em Jerusalém, e começaram a abrir mão de muitas verdades para ajudar as pessoas. Então, nós vemos esse cenário mostrando que, de forma introdutória, né, mesmo que é o primeiro tópico, mas de forma introdutória, para entender qual era o que estava acontecendo, né? Alguém pode perguntar, por que isso não é uma prática diária da igreja? A necessidade era imediata, a igreja tem feito isso, precisa cada vez mais melhorar, abrir os olhos para aqueles que estão necessitados, mas tudo isso tem que ser revertido em glória para Deus. É claro que a igreja ficará sempre feliz pela assistência e está suprindo a necessidade daqueles que estão precisando, mas nós devemos ter ideia de que isso foi ações imediatas naquele cenário que estava acontecendo da igreja recém-nascida. Glória a Deus. Nós já vamos juntar o 3 e o 4, que são os tópicos do primeiro tópico, vai dizer o 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira, e quando a mentira e o engano enchem o coração. Glória a Deus. Aqui vai falar bastante, o Roberto também falou, referente a esse desejo, né, que os cristãos ali na época do início da Igreja de Cristo, eles tinham tudo em comum, e aqui vai descrever que o próprio Espírito Santo gerava no coração deles o desejo de partilhar, de compartilhar
ali toda a sua herdade, a sua fortuna, o seu dinheiro, para que pudesse ajudar aquelas pessoas que eram inseridas no corpo de Cristo, na igreja, onde eles não tinham condição de se alimentar, de ter uma alimentação correta. E você vai observar que os irmãos começam a vender e repartir entre eles para poder, assim, ajudar na assistência social da igreja. Porque havia essa necessidade. É tanto que também o próprio em Tiago vai descrever isso, que aproveito se dará se você for visitar alguém e essa pessoa necessitar de um alimento e você dizer, vai em paz, Deus te abençoe. Se você não conseguir ali ajudar a parte do corpo, não terá proveito. Mas se você for lá levar uma palavra e levar também ali comida, alimento, para que também o corpo seja alimentado, haverá um grande proveito naquela visita. Então a igreja ela via essa necessidade de poder ajudar os mais necessitados. E através dessa ajuda, dessa partilha, Ananias, ele observou que quem ajudava e depositava aos pés dos apóstolos ficava em evidência. E ele colocou isso no coração dele, que ele ia fazer igual, mas não com um desejo ou com algo gerado que o Espírito Santo gerou nele genuinamente, mas foi através de uma inveja, foi através de algo maligno que entrou no coração de Ananias, e ele pega e combina um plano, irmão, desastroso, e envolve a sua família ao perigo. Ele envolve a mulher dele falando que ia chegar para os apóstolos, ia mentir no valor que foi vendido à herdade. E a esposa ela coincidiu ali em continuar com aquela mentira. E por essa falta de transparência, de uma mudança, de um caráter, nós vemos que o engano entrou no coração de Ananias. E através do engano, entrando no coração de Ananias, nós observamos que a história vai falar que aconteceu algo trágico. Ele foi morto na hora que ele mentiu para os apóstolos. E não foi só ele, não só basta ele estar morto, ele também arrastou a própria esposa, sua família foi junto. E ali vai, automaticamente, quando a esposa dele vai, o próprio Pedro vai perguntar para ele, para a esposa, Safira, quanto que vocês venderam a herdade? E ela falou, portanto, estão já sepultando o teu esposo e você vai também. Simplesmente por causa da mentira. E nós entendemos que a mentira ela foi inserida no contexto do humano através de Satanás. A Bíblia vai relatar que ele é o pai da mentira. Foi ele que iniciou introduzindo a mentira na Eva, falando para ela que do dia que eles comessem do fruto proibido, eles não morreriam. Que era uma mentira de Deus, que ele ia se tornar igual ao próprio Criador. Novamente deixou ali, a Eva, ela deixou entrar ali a soberba, um sentimento pecaminoso, assim como esse casal deixou também. E nós vemos que o resultado foi desastroso, né? Exatamente. Esse texto, né, o autor ele trabalha de forma expositiva para ver cada detalhe que estava acontecendo. Ele fala da inveja, aquilo que relatamos, a inveja de homens como o próprio Barnabé, que a Bíblia relata, entre esses, todos os irmãos que estavam fazendo isso, não foi só Barnabé, existiam outros irmãos que estavam se compadecendo, mas a Bíblia cita Barnabé por toda a vida frutífera que Barnabé teve, evangelizando nas missões, etc. Era um homem de bom testemunho. Ele mesmo é aquele que, por confiança da igreja, vai buscar o apóstolo Paulo para ir para a igreja Antioquia e trabalhar depois na obra missionária escolhido pelo Espírito Santo. O que acontece é que essa inveja, ele sente essa inveja, projeta dentro do seu lar. Esse aí é o perigo. Aqui nós estamos falando de uma situação voltada para a igreja, mas a mentira de uma família. Mas existem outras mentiras com respeito ao trabalho, com respeito ao comércio, com respeito, às vezes, a um casamento de um filho. Pais que se dá a mentira para proteger o filho, escolhe a mentira, não sabendo ele que está jogando uma maldição em cima do casamento do filho. Quantos e quantos pais já tomaram, não vamos falar nada para o pastor, não. Não vamos comunicar a igreja, não. Não vamos comunicar o pai do moço, não. Não vamos comunicar o pai da moça, não. Vamos guardar isso entre nós. E aí o casamento, o relacionamento, o comércio, a empresa está envolto, sustentado por uma mentira. E a mentira não consegue sustentar nada. Ela vai ruir, ela vai cair e vai causar destruição.
Então, esse não é o caminho que um cristão, uma família cristã deve recorrer. O caminho que Ananias e Safira, eles chegaram dentro do lar, disse, vamos projetar como é que a gente vai fazer? Vamos, nós vamos fazer assim, assim, assim. A Bíblia fala aqui que há uma versão que eu até escolhi aqui, na nova versão transformadora, esse texto, ele diz assim, até no original vai falar isso, né? Apenas levou dinheiro, o verso 2, Atos 5, 2. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. A aprovação da esposa. Ele planejou, disse, vamos fazer assim, Safira, vamos fazer assim. Está aprovado. Se a esposa, naquele momento, dissesse não, nós servimos ao Senhor. Nós não podemos fazer isso. Né? Não é questão... Talvez Pedro acredite, talvez os apóstolos acreditem, talvez os irmãos acreditem, mas Deus está vendo que nós estamos mentindo. Mas aquela parcialidade da sua esposa, juntamente com a mentira do seu esposo, não estou dizendo que a culpa foi só da esposa, mas se a Bíblia está enfatizando que houve a aprovação da esposa, é porque ainda havia uma esperança daquilo ser retido. Então, quando a mentira ela se entrelaça no meio da família, nenhum dos componentes daquela família toma uma ação de dizer, não vamos trazer esse mal para nosso lar. Ali o mal seria cessado. Teria evitado esta tragédia. Mas, infelizmente, não foi o caso. No tópico 2 vai dizer o problema da mentira dentro da família. Foi o que nós falamos aqui agora. E eu já vou ler os 3 subtópicos e nós já vamos comentar sobre eles. O primeiro tópico vai dizer a mentira produzida dentro da família. Já o segundo subtópico vai dizer quem faz o uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Então nós vemos aqui, a mentira produzida dentro da família e quem faz o uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Então nós observamos aqui, meus irmãos, referente a uma prática diária, né? A mentira produzida dentro da família. Então nós observamos que o contexto de Ananias e Safira era acostumado com a mentira. Eles já era algo familiar entre o núcleo familiar de Ananias e Safira. Tanto que quando Ananias foi falar com a esposa dela, a qual o próprio pastor Roberto falou referente, ela concordou com aquela atitude de mentir não só aos apóstolos, mas também eles estavam mentindo a Deus, querendo esconder algo que diante de Deus nada podemos esconder. Ela não sabia do mal terrível que eles estavam fazendo. E não era o tempo da lei. Que tem gente que fala na época da lei era olho por olho, dente por dente. Aqui já era o tempo da graça. E nós vamos ver tão seríssimo o núcleo da igreja. Nós vamos observar que a igreja não é um lugar que nós temos que brincar de ser cristão. A igreja é alguma coisa, é uma instituição séria que foi fundada por Deus. E aqui tá, no subtópico ele vai dizer quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Porque a mentira, ela é um fruto da carne. Ela é algo pecaminoso que remete ao velho Adão. Então uma pessoa, muitas vezes, provavelmente o cristão, nós vemos que eles achando que uma mentirinha não faz mal. Tanto que eu acho que eu estava no CAPED passado, e estavam perguntando sobre a mentira e a omissão. Quando você omite uma verdade, se era a mesma coisa. Eu não acredito que omissão ela é a mesma coisa que a mentira. Lógico que a omissão ela é uma cláusula ali, indo um passo para uma mentira, que você está deixando de declarar uma verdade. Mas não é realmente uma mentira, dependendo do assunto. O próprio Jesus Cristo, ele omitiu coisas. Sim. Porque ele não era atento. A pessoa em si que estava, o seu oponente era sagaz, estava querendo resposta de imediato que ele não podia se entrelaçar. Então Jesus Cristo muitas vezes não era necessário que ele falasse. A questão da omissão ali, por exemplo, eu podia falar assim, uma omissão ativa e uma omissão passiva. O que é omissão ativa? Eu estou usando esse termo na minha linguagem. Por exemplo, alguém ter que falar alguma coisa
vamos dizer, acontece um problema numa empresa e você precisa registrar o fato como ele é réu, como uma testemunha, porque testemunha realmente é isso, segundo a Bíblia, é relatar o fato como realmente aconteceu. Você entendeu? Então, Sim. Jesus não estava sendo convocado para testemunhar de algo. Se fosse isso, ele contaria completamente o que ocorreu. Mas ele estava, muitas vezes, sendo apertado por oponentes, que não estavam em busca de uma verdade, estava em busca de pegá-lo em algum ponto, como no caso da mulher adúltera do João capítulo 8, a questão dos fariseus que vinham perguntar coisa a ele, ele respondia com perguntas, e daí por diante. Então, às vezes, por exemplo, um crente está no trabalho, e alguém chega para ele e diz, olha, eu fiquei sabendo que aquela irmã, fulana de tal, traiu o esposo lá da sua igreja. E eu sei que você não pode mentir, fala a verdade. Você sabe do caso, mas você tem que contar porque ele falou isso? Claro que não. Você não pode se intrometer num assunto tão particular, difamar a irmã, por causa de um pecador, um ímpio que está querendo justamente que você sirva de mais um que está difamando aquela pessoa. Então você sabe que ocorreu realmente o adultério, você conhece a irmã, mas você não está obrigado a contar para aquele camarada, porque você sabe que ele não está, aquela conversa não vai trazer proveito algum. Não vai produzir frutos ali naquela conversa. Algum. Então, a omissão nesse sentido, você não está obrigado e não vai estar acarretando em nenhum pecado. Raabe também omitiu, né? Exatamente. Se observar, falou, não, eu acho que talvez foi por lá, porque ela sabia do perigo que aconteceria se acaso aquele soldado souber. É diferente de você chegar diante de um juiz e ele dizer, olha, independente se você vai ser prejudicado, eu quero que você conte toda a verdade. Aí sim, aí você relata toda a verdade. Mas numa conversa informal com pessoas que você nem deseja estar conversando sobre aquele assunto, você não deve contar. A mentira é diferente. A mentira, ela nega o fato. Ela distorce uma verdade. Distorce. Né? Aí tem a calúnia em cima, que é pior também, que ela cria uma história além disso aí, e daí por diante. A questão do fato de Ananias e Safira, eles simplesmente não ligaram para os prejuízos. Há muitos cristãos que dizem assim, eu não estou nem aí se Deus se agrada ou não agrada. O importante é eu relatar a minha história. Você entendeu? Aí entra um prejuízo espiritual muito grande. Muito grande. Então nós entendemos aí que a mentira e a omissão são duas coisas diferentes. São duas palavras, e até o dicionário vai trazer duas definições diferentes. A mentira, nós vamos ver que ela se trata de uma distorção daquilo que realmente é. Então nós vamos observar que geralmente alguém que conta uma mentira, ele está distorcendo aquilo que realmente aconteceu. Ele está mudando como é que eu posso dizer, o conteúdo por completo daquela situação, referente mesmo à herdade, é que eles mentiram no valor. Então, e geralmente, quando nós começamos a contar uma pequena mentira, isso vai subindo o grau. Você fala, mas eu contei uma mentira, não aconteceu nada. Você conta outra mentira um pouco maior. Daqui a pouquinho, quando você menos espera, você já está se tornando um grande mentiroso. É igual o pecado. A Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. É igual a mentira. Nós que somos cristãos, muitas vezes, você acha que uma mentirinha não vai trazer um prejuízo. Até minha filha fala, não mente pra mim não, que nós é crente. Então ela sabe do contexto da responsabilidade de nós ser cristão, de trazer uma verdade. É tanto que quando acontece qualquer problema dentro de uma empresa, dentro de um contexto familiar ímpio, eles vão falar, Roberto, fala pra mim que você é cristão, você não pode mentir. Você é verdadeiro. Então, a própria essência do cristão é aquela pessoa que prega a verdade, que fala a verdade, desde que a verdade não seja algo, que nem você falou, de um contexto onde a pessoa vira uma zombaria, né? Tem pessoas que querem que você conta referente a um determinado assunto simplesmente para tirar sarro daquilo ou trazer aproveito de uma tragédia. E existe coisas que não há essa necessidade de nós falarmos. O próprio Cristo acho que fez isso, que quando ele foi esbofeteado, me fala quem te esbofeteou, me fala quem te bateu. Cristo sabia quem bateu nele. Aí ele ficou quieto, falou, não. Pilatos perguntou expressamente o que é a verdade. Ele caos. Eu vou ter que ir. Deixa eu falar só essa questão do seguinte. O problema de Ananias e Safira, principal, ele trouxe uma mentira, que já é coisa terrível, e piorou. Ele trouxe para o ambiente da igreja.
E Deus usou esse casal como exemplo. Outros depois vieram mentir e não morreram como eles morreram. Houve mentiras e continua tendo no meio da comunidade cristã. O problema é que a igreja estava vivendo um momento de extrema comunhão. E quanto mais comunhão, mais poder. Quanto mais poder, mais juízo imediato. Quando a glória de Deus está voltando para o meio da comunidade, se corre risco de cometer erros dessa natureza. Entendeu? Então, eles foram usados como exemplo. A Bíblia diz que os crentes estavam vivendo de forma tremendamente maravilhosa, em comunhão, a mesma alma, o mesmo coração, olhava para o outro, era aquela coisa, não se compadecia de imediato e alguém vem manchar aquela comunidade com uma história mentirosa, com um engano, e daí por diante a consequência. Deus disse: agora chegou o momento de exercer juízo. Finalizando, quando há a manifestação real da presença de Deus, o julgamento é imediato. Conclusão, como aconteceu com Ananias e Zafira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea. Membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequência gravíssima por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que nenhum primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre vai ser o melhor caminho. Então Deus abençoe a sua vida, Roberto, Amém. Cada dia a mais, que o Senhor continue abençoando a tua esposa Lídia, os teus filhos, Benjamin, a tua filha, para que possa sempre a presença de Deus estar dentro do teu lar. Amém? Amém. E só lembrando que Deuteronômio 32:4 fala que Deus é o Deus da verdade. Em Números capítulo 11, se não me engano, fala que é impossível, que Deus não é homem para que minta. Em Hebreus 6:18 fala que Deus não pode mentir. E outros versículos, primeira carta de João, capítulo 2, fala que nenhuma mentira vem da verdade. Então a verdade é verdade, a mentira é mentira, né? O próprio Cristo falou muito sobre isso. Então, que nós conservemos a verdade em nosso coração. Que Deus abençoe a vida de Muito todos obrigado. em nome de Jesus.